10 segredos estoicos para dominar sua mente. O que separa um homem comum de alguém capaz de suportar as maiores tempestades da vida não é a sorte, nem a força física, nem mesmo a inteligência que brilha em determinados momentos. É o domínio da mente. Desde os tempos antigos, os estoicos sabiam que a mente humana é um campo de batalha onde se decide se a pessoa será escrava das emoções ou governante de si mesma. E é nesse espaço silencioso entre o que acontece no mundo e como você reage que se revela o poder que poucos conhecem. Quando você aprende a dominar sua mente, descobre que não existe inimigo mais perigoso do que seus próprios pensamentos, nem armadura mais forte do que a disciplina interior. Imagine um mundo onde você não é arrastado pelo medo, pela raiva ou pelo desejo, mas conduz cada ação com clareza, como se fosse o imperador de sua própria vida. Essa não é apenas uma ideia filosófica, é uma prática concreta, construída em séculos de reflexões e provas reais de homens que viveram em meio a guerras, perdas e desafios muito maiores do que os que enfrentamos no cotidiano moderno. E se eu dissesse que existe um espaço secreto quase invisível entre o instante em que alguém lhe provoca e o momento em que você reage? Esse intervalo minúsculo pode parecer irrelevante, mas é justamente aí que o estoico encontra a chave da liberdade. Dominar esse intervalo é conquistar o controle sobre o que parece impossível de controlar. Você já parou para perceber como quase sempre reage de maneira automática, como se fosse empurrado para fora do equilíbrio por qualquer palavra mal colocada, por qualquer comentário ácido, por qualquer imprevisto no caminho? É nesse ponto que o primeiro segredo estoico se revela, porque se você conseguir enxergar esse intervalo e nele se colocar como dono das próprias escolhas, vai perceber que a vida inteira começa a mudar. O mundo moderno tenta sequestrar esse intervalo. As redes sociais querem uma resposta rápida, os noticiários querem sua indignação imediata, os algoritmos querem a sua distração contínua. Mas o estoico caminha na contramão. Ele se lembra que o poder não está no que acontece, mas na maneira como escolhe responder. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. E a opinião não nasce do nada. Nasce desse intervalo, desse instante onde você pode decidir se vai ser escravo da impulsividade ou senhor de sua mente. Quando você se dá conta desse segredo, passa a treinar o olhar para dentro. A próxima vez que alguém lhe provocar, experimente não reagir imediatamente. Inspire, observe e pergunte-se: isso merece meu movimento, minha energia, minha paz? Essa simples pausa já é o início do domínio mental. Epicteto dizia que ninguém pode tirar de você o controle sobre sua própria razão, a menos que você entregue esse poder. E a entrega acontece justamente quando você age sem perceber o intervalo. Pense em quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas reconhecessem esse pequeno espaço. Quantas discussões não teriam escalado para brigas, quantas decisões precipitadas não teriam se transformado em arrependimento. Esse é o segredo que os estoicos praticavam em silêncio, que não precisa ser anunciado, mas que transforma completamente a forma como se vive. Você não precisa vencer todo o mundo para provar que é forte, basta não ser derrotado pela própria mente. O verdadeiro triunfo está em permanecer inabalável quando tudo ao redor quer roubar sua atenção, sua calma, sua clareza. O primeiro segredo estoico para dominar sua mente, portanto, é enxergar e expandir o intervalo invisível entre estímulo e resposta. É ali que você decide se será arrastado ou se permanecerá no comando. É ali que você deixa de ser refém do que acontece e se torna construtor do que pode acontecer.
Ao compreender esse princípio, você não apenas começa a dominar sua mente, mas também cria as condições para que todos os outros segredos estoicos se tornem possíveis, porque sem esse fundamento, todo o restante se perde. O caminho está diante de você e a escolha, como sempre, é sua. Segredo 2. O exercício da morte silenciosa. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna. Planeja o amanhã sem refletir sobre a fragilidade do agora. Adia sonhos, guarda palavras, posterga mudanças como se tivesse diante de si um estoque infinito de tempo. Os estoicos, porém, sabiam que esse é um dos maiores enganos que a mente pode criar. Eles cultivavam um exercício simples e poderoso: lembrar-se da morte, não como um pensamento mórbido, mas como uma disciplina que traz clareza absoluta. Marco Aurélio repetia para si mesmo, ao acordar, que poderia não chegar vivo ao fim do dia. Essa lembrança não o paralisava. Pelo contrário, o tornava mais lúcido para viver o que estava ao alcance naquele instante. Esse é o exercício da morte silenciosa. Um segredo que desmonta ilusões, que corta excessos e mostra com precisão o que realmente importa. Quando você se lembra de que sua vida é limitada, a mente ganha foco. De repente, brigas fúteis perdem o peso que pareciam ter. O medo de opiniões alheias diminui, porque você compreende que não tem tempo a perder com julgamentos passageiros. A procrastinação se dissolve, porque a consciência da finitude torna cada dia uma oportunidade única. Não há espaço para o desperdício quando você olha de frente para a realidade da morte. E esse não é um convite para viver em angústia, mas para viver em intensidade. É o reconhecimento de que o relógio nunca para, e justamente por isso, cada segundo pode ser usado como uma arma de crescimento. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas mal utilizada. Quantos dias você desperdiçou em distrações sem sentido, navegando por horas em redes sociais, preso a preocupações que não alteraram em nada o curso da realidade? O exercício da morte silenciosa rasga esse véu de distrações e força a mente a escolher com mais sabedoria. O que vale meu tempo hoje, se amanhã pode não existir? Essa pergunta pode soar desconfortável, mas é justamente no desconforto que nasce a força. Porque quando você assume que cada amanhecer pode ser o último, a vida deixa de ser uma sequência automática e se torna uma experiência consciente. Ao contrário do que muitos pensam, esse exercício não gera desespero, mas liberdade. Liberdade para dizer não ao que não importa, para abandonar a necessidade de reconhecimento vazio, para focar naquilo que constrói legado. O estoico não teme a morte porque a encara todos os dias em pensamento. Ele a domestica, transforma em conselheira, em guia silenciosa que aponta o que merece atenção e o que deve ser descartado. Quando você se lembra da morte, o medo perde força, porque o pior já está contemplado. E se o pior já está aceito, nada mais pode paralisar. Experimente, antes de dormir, imaginar que talvez não desperte no dia seguinte. Pergunte-se, se hoje fosse meu último dia, vivi de acordo com meus valores? Disse o que precisava ser dito? Aproveitei o tempo de forma digna? Essa prática, feita em silêncio, muda sua relação com o cotidiano. Você passa a viver menos no piloto automático e mais em sintonia com a essência do que importa. O resultado é uma mente mais clara, mais forte, mais consciente das escolhas. O exercício da morte silenciosa não é um convite à melancolia, mas um chamado à coragem. É ele que lembra ao estoico que a vida só ganha valor quando reconhecemos sua fragilidade. E ao trazer esse pensamento para perto, você não se entrega ao medo, mas se arma contra ele. Você se liberta da ansiedade pelo amanhã e da prisão do passado, vivendo com a intensidade de quem sabe que o tempo é o bem mais precioso que existe.
Ao dominar esse segredo, sua mente ganha uma lâmina afiada capaz de cortar distrações, ilusões e falsos problemas, deixando apenas o essencial. Segredo 3. O escudo da indiferença. Ativa. Uma das maiores causas de sofrimento humano está em entregar energia a coisas que não podem ser controladas. Notícias carregadas de tragédias, opiniões alheias, críticas vazias, comparações sem fim. Tudo isso funciona como veneno para a mente quando aceitamos participar desse jogo. Os estoicos descobriram um segredo que poucos praticam de forma consciente, algo que os tornava quase inatingíveis diante do caos. A indiferença ativa. Diferente da apatia, não é abandonar o mundo, nem se tornar frio ou insensível. É escolher de maneira estratégica onde colocar a atenção, o bem mais precioso da mente. A indiferença ativa não é falta de cuidado, mas um filtro de sobrevivência que protege contra o excesso de estímulos e manipulações. Vivemos em uma época em que cada clique é disputado. Cada emoção é explorada por algoritmos que sabem exatamente como provocar reações rápidas. Se você não escolhe, outros escolhem por você. É aí que nasce a prisão moderna. Mentes sequestradas por notificações, discussões online, a necessidade constante de reagir a tudo. O estoico rompe com essa lógica ao afirmar: nem tudo merece resposta. Ao contrário, a verdadeira liberdade vem de recusar a batalha que não vale a pena. É o escudo invisível que separa aquilo que importa daquilo que não merece sequer atravessar a porta da sua mente. Marco Aurélio, em meio às responsabilidades de governar o maior império do mundo, não se deixava abalar por insultos ou boatos. Ele escrevia a si mesmo que opiniões externas não têm poder, a não ser que você abra espaço dentro de si para que elas entrem. Esse é o ponto crucial da indiferença ativa. Entender que a mente é um território sagrado e que somente você pode decidir o que atravessa suas fronteiras. Não se trata de ignorar tudo, mas de reconhecer com precisão o que é essencial e o que é ruído. E na prática, isso significa aprender a calar respostas automáticas, respirar diante de provocações, avaliar se vale a pena gastar energia onde não existe ganho real. A indiferença ativa também é uma arma contra a manipulação emocional. Quando você não reage como esperado, não entrega indignação fácil, não se deixa arrastar pelo pânico coletivo, você quebra o ciclo de controle. A sociedade moderna alimenta-se da pressa e da reação imediata, mas o estoico lembra que a calma é a mais poderosa das resistências. Ao se manter firme, você deixa de ser alvo fácil para quem vive de explorar suas vulnerabilidades emocionais. Essa prática cria um espaço interno de poder, onde somente o que tem valor verdadeiro pode influenciar suas decisões. Pense quantas vezes você desperdiçou horas ou até dias remoendo algo que no fundo não alterava em nada sua vida. Um comentário impensado, uma comparação injusta, uma notícia sensacionalista. Todos esses elementos perdem força quando você ergue o escudo da indiferença ativa. Não é ser insensível, mas saber escolher suas batalhas. Não é se fechar ao mundo, mas proteger a mente de ser esvaziada por forças externas. É viver com foco, guardando energia para aquilo que realmente constrói e fortalece sua existência. Ao praticar esse segredo, você descobre que a verdadeira força não está em vencer discussões ou provar pontos, mas em permanecer no controle quando todos ao redor estão sendo arrastados pelo ruído. É nesse estado que a mente encontra clareza. O escudo da indiferença ativa não é visível, mas é sentido. Ele o separa da massa, o coloca no lugar de quem governa a si mesmo e não se deixa governar pelo caos. O resultado é uma mente mais firme, menos vulnerável e mais capaz de escolher com sabedoria o caminho a seguir. Segredo 4.
O espelho da noite. Quando a escuridão cobre a cidade e o silêncio começa a tomar conta do ambiente, é nesse momento que a mente encontra uma oportunidade rara: refletir sobre o que realmente aconteceu ao longo do dia. Os estoicos praticavam esse ritual como se fosse uma espécie de espelho invisível, um exame noturno que não dependia de ninguém além de si mesmos. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, encerrava seus dias escrevendo questionamentos e revisando cada atitude. Esse exercício não era motivado por culpa ou autopunição, mas por disciplina e busca de clareza. É o que podemos chamar de espelho da noite, um segredo que poucos praticam hoje, mas que transforma completamente a forma como lidamos com erros, acertos e escolhas. No mundo moderno, é comum deitar-se e adormecer após horas de distrações, mergulhado em telas e estímulos que apenas prolongam a confusão mental. O resultado é acordar no dia seguinte sem direção, repetindo padrões que não foram questionados. O estoico, por outro lado, fecha os olhos diante do espelho da noite e revisa o caminho percorrido. O que fiz bem? O que poderia ter feito melhor? Onde deixei minhas emoções dominarem? Onde fui senhor de mim? Esse tipo de reflexão não é mero devaneio, é uma técnica concreta de autodomínio, porque força a mente a se confrontar com a realidade e não com ilusões. Sêneca escrevia que nenhum homem pode dormir em paz se não fizer as pazes consigo mesmo. O espelho da noite cumpre exatamente esse papel. Ele não é um tribunal, mas um conselho íntimo, uma oportunidade de ajustar a rota antes que erros pequenos se tornem falhas gigantes. Quando você pratica esse segredo, percebe que cada dia pode se transformar em aprendizado, porque cada noite se torna um espaço de avaliação e de correção. Assim, a vida não é mais um fluxo desgovernado de acontecimentos, mas uma sequência de etapas em que o progresso é consciente. Esse ritual também fortalece a coragem. Ao revisitar suas falhas, você se acostuma a encarar a própria vulnerabilidade sem medo. Ao reconhecer seus pontos de fraqueza, deixa de ser enganado pela vaidade. É nesse exercício de honestidade consigo mesmo que nasce a verdadeira força mental. O homem que se olha com sinceridade não é surpreendido pela crítica externa, porque já se confrontou no silêncio da noite. E a mente, ao praticar isso repetidamente, aprende a se ajustar com rapidez, tornando cada dia mais eficiente e cada decisão mais clara. A diferença entre alguém que vive no piloto automático e alguém que se guia pelo espelho da noite é abissal. O primeiro repete erros sem perceber, o segundo constrói sabedoria pouco a pouco, até que a mudança se torna inevitável. O espelho não mente. Ele devolve apenas o reflexo daquilo que você realmente é, e se usado corretamente, esse reflexo se transforma em guia para se tornar quem deseja ser. Não se trata de perfeição, mas de progresso constante. O estoico não exige que o dia seja impecável, mas que cada noite traga um aprendizado. Esse segredo revela uma verdade poderosa. Dominar a mente não é apenas controlar reações, mas também revisar o caminho percorrido. É corrigir erros em silêncio, antes que se tornem correntes que prendem sua vida. Ao praticar o espelho da noite, você deixa de ser escravo da repetição inconsciente e assume o papel de artesão de sua própria história. A cada noite, um ajuste. A cada ajuste, uma mente mais firme. Assim se constrói o domínio. Segredo 5. O poder de não ter opinião. Vivemos em um mundo onde todos parecem obrigados a ter uma opinião imediata sobre tudo. Notícias que surgem pela manhã já precisam ser comentadas ao meio-dia. Discussões nas redes sociais exigem respostas instantâneas. Cada acontecimento pede um julgamento. É como se não opinar fosse sinônimo de fraqueza ou ignorância. Mas os estoicos descobriram o contrário. Em muitos casos, o maior poder está em não formar uma opinião.
Essa prática não significa alienação, mas sabedoria. Epicteto lembrava que não são as coisas que nos perturbam, mas as interpretações que fazemos delas. Ao suspender o julgamento, você protege sua mente de ser contaminada por conclusões precipitadas e de cair em armadilhas emocionais que roubam clareza e energia. Quando você se permite não ter opinião, cria um espaço de liberdade interior. Deixa de ser manipulado pela pressa coletiva e passa a agir com calma, escolhendo com mais consciência o que merece atenção. Isso não é passividade, é estratégia. Um exemplo simples. Ao ouvir uma crítica, a maioria reage de forma defensiva ou agressiva. O estoico, porém, suspende a resposta e pergunta a si mesmo se aquela crítica contém verdade ou se é apenas ruído. Ao não opinar imediatamente, ele evita a armadilha da emoção e ganha tempo para analisar com racionalidade. Essa pausa se transforma em domínio da situação. O poder de não ter opinião também funciona como proteção contra o excesso de informações. Em uma era de sobrecarga mental, a cada minuto surgem novas narrativas, tentando forçar você a escolher um lado, a se posicionar, a reagir. A mente que tenta abraçar tudo acaba confusa, ansiosa e sobrecarregada. Ao praticar a suspensão do julgamento, você economiza energia mental e guarda foco para aquilo que realmente importa. É como limpar uma sala cheia de ruídos, deixando apenas aquilo que contribui para a sua construção interior. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que, diante de algo que não pode ser mudado, é inútil se perturbar. Ter opinião sobre o incontrolável é desperdiçar vida. Essa reflexão é brutalmente prática. Por que se deixar abalar por decisões de outros, por notícias distantes, por debates que não afetam sua realidade imediata? Quando você aceita que não precisa opinar sobre tudo, encontra paz. Descobre que muitas batalhas não merecem sua energia e que não reagir é muitas vezes o gesto mais poderoso que pode ser feito. Isso não significa nunca se posicionar, mas escolher com cuidado quando e onde se posicionar. O estoico sabe que suas opiniões devem nascer da razão, não da pressa ou da pressão social. Ele guarda silêncio quando o silêncio é sábio e fala apenas quando sua fala pode trazer clareza ou transformação. Essa é a força de não ser levado pelo impulso, mas guiado pela lógica. Uma mente assim não é facilmente provocada, não se perde em discussões inúteis, não se deixa arrastar pela corrente da emoção coletiva. Ao praticar esse segredo, você descobrirá que não ter opinião imediata é uma forma de domínio sobre si mesmo e sobre os outros. Porque enquanto todos se desgastam em respostas rápidas, você preserva energia, observa, compreende e só então decide se vale a pena se envolver. Esse distanciamento estratégico fortalece a mente, reduz conflitos e cria espaço para que sua vida seja guiada por escolhas conscientes, não por pressões externas. A verdadeira força está em ser dono de sua própria voz, inclusive no silêncio. Segredo 6. A disciplina da linguagem interna. A mente é moldada não apenas pelo que acontece ao redor, mas principalmente pelas palavras silenciosas que repetimos a nós mesmos todos os dias. A linguagem interna é a voz que ninguém ouve, mas que determina se você caminha com coragem ou se paralisa pelo medo. Os estoicos compreendiam que dominar essa linguagem era um dos maiores segredos para conquistar a si mesmo. Porque não importa o quão disciplinado você pareça por fora, se dentro de si alimenta pensamentos de fraqueza, sua mente acabará dominando suas ações. É nesse ponto que a disciplina da linguagem interna se revela. Um exercício constante de transformar monólogos destrutivos em comandos de fortalecimento. Epicteto dizia que não é a realidade que nos machuca, mas as ideias que criamos sobre ela.
Quantas vezes você já se convenceu de que não era capaz, de que iria fracassar, de que não tinha valor suficiente? Essas palavras repetidas em silêncio corroem mais do que qualquer ataque externo. São como gotas de veneno, pequenas e quase imperceptíveis, mas que acumuladas ao longo do tempo envenenam toda a mente. O estoico, porém, não aceita ser refém desse veneno. Ele pratica a vigilância interior, intercepta esses pensamentos e os substitui por afirmações que trazem clareza e força. Não é otimismo vazio, mas lógica disciplinada. Em vez de pensar, isso é impossível, e pergunta, o que está em meu controle agora para avançar um passo? A disciplina da linguagem interna não significa ignorar a dor ou fingir que tudo está bem. Ao contrário, significa nomear os fatos de maneira justa, sem exageros nem distorções. Sêneca aconselhava chamar cada dificuldade pelo nome real, sem aumentar seu peso com palavras que geram pânico. Se uma situação é desafiadora, que seja chamada de desafiadora e não de insuportável. Porque ao inflar a linguagem, a mente cria monstros maiores do que a realidade. O segredo está em falar consigo mesmo com precisão, com a calma de quem observa os fatos, sem ceder ao exagero da emoção. Esse domínio também se reflete nas ordens que damos a nós mesmos. A mente indisciplinada diz, não consigo, sou fraco, não vou aguentar. A mente estoica, treinada, responde, ainda não consigo, mas vou treinar, posso me fortalecer, vou suportar porque está dentro do meu alcance suportar. Essa mudança parece sutil, mas transforma completamente o rumo da vida, porque cada ordem interna é como um comando dado a um exército. Se você ordena derrota, será derrotado. Se ordena resistência, encontrará força onde não imaginava existir. O segredo da disciplina da linguagem interna é lembrar-se a cada pensamento de que a mente obedece àquilo que você alimenta. Repare como seu corpo responde ao que você repete em silêncio. Uma mente que vive dizendo não vai dar certo, já coloca o corpo em estado de fraqueza. Uma mente que ordena fique firme, avance, resista, desperta energia. O estoico compreende que a vida é uma batalha de instruções internas e que vencer essa batalha é mais importante do que qualquer vitória externa. Ao adotar essa prática, você perceberá que os diálogos internos nunca cessam, mas podem ser disciplinados. Não se trata de calar a mente, mas de educá-la, de ensinar a si mesmo a linguagem da força, da clareza e da lógica. Com o tempo, essa disciplina se torna natural e os velhos padrões de autossabotagem perdem espaço. O resultado é uma mente que, em vez de se tornar inimiga, torna-se a aliada mais poderosa na caminhada. É nesse silêncio que ninguém vê, mas que você sente, que se decide se sua vida será marcada pela fragilidade ou pela grandeza. Segredo 7. O silêncio como força oculta. Há um poder escondido em algo que a maioria despreza: o silêncio. Vivemos cercados por barulho constante, opiniões rápidas, necessidade de resposta imediata, como se o valor de um homem fosse medido pela sua capacidade de falar o tempo todo. Mas os estoicos descobriram que, muitas vezes, a verdadeira autoridade não está em falar, mas em calar. O silêncio, quando praticado com consciência, se torna uma arma estratégica, um recurso invisível que desarma inimigos, dissolve conflitos e fortalece o domínio da mente. O silêncio estoico não é ausência de voz, mas escolha deliberada. É recusar-se a reagir com impulsividade quando provocado. É observar antes de decidir. É controlar a si mesmo quando todos esperam que você perca o controle. Marco Aurélio governava um império cercado de conselheiros, inimigos e bajuladores, e ainda assim mantinha a disciplina de não se precipitar em palavras. Ele entendia que, quando você fala sem pensar,
entrega sua força ao outro. Mas quando guarda silêncio, retém energia, observa melhor e responde apenas no momento certo. Essa é a essência do silêncio como força oculta. Pense quantas vezes discussões desnecessárias foram alimentadas apenas porque alguém não soube calar. Quantas vezes palavras ditas no calor da raiva criaram problemas maiores do que o motivo original da briga. O silêncio corta esse ciclo. Ele impede que a provocação encontre combustível. É como apagar o fogo antes que se espalhe. E mais do que isso, o silêncio obriga o outro a lidar com o peso das próprias palavras, enquanto você permanece inabalável. Esse gesto, por si só, já é demonstração de poder. O silêncio também é mestre em revelar verdades. Ao permanecer calado, você aprende a ouvir o que os outros não conseguem ouvir. As intenções escondidas, as incoerências, as fragilidades. Aquele que domina o silêncio não precisa correr para provar nada, porque compreende que a escuta atenta é muito mais reveladora do que qualquer argumentação precipitada. O silêncio se torna, então, uma forma de inteligência prática, porque aumenta a clareza e diminui a chance de erro. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para ouvir mais e falar menos. Essa proporção simples esconde uma sabedoria profunda. A mente se fortalece na observação e se desgasta na fala excessiva. O silêncio permite que você conserve energia mental, que não desperdice palavras tentando convencer aqueles que já decidiram não ouvir. Essa economia de energia é também um tipo de vitória, porque garante que você terá forças para batalhas que realmente importam. O segredo do silêncio como força oculta é perceber que calar não é sinal de fraqueza, mas de domínio. A mente que se cala quando provocada está no comando. O homem que se cala diante da vaidade de outros mostra grandeza. E aquele que escolhe o momento certo de falar carrega um peso muito maior em cada palavra. Ao praticar esse segredo, você descobrirá que não precisa se envolver em todas as discussões, nem responder a todas as provocações. O silêncio é sua muralha invisível, sua estratégia de defesa e sua forma de demonstrar que o controle sempre esteve em suas mãos. Segredo 8. A riqueza que não pode ser roubada. Desde a antiguidade, os homens perseguem ouro, terras, títulos e reconhecimento, acreditando que aí está a verdadeira riqueza. Mas os estoicos aprenderam cedo uma lição que o tempo não apagou. Tudo o que pode ser tirado de você nunca foi de fato seu. Dinheiro, status, poder político, beleza física, tudo isso é vulnerável às mudanças do destino. Um incêndio, uma crise, uma doença, uma traição e, de repente, aquilo que parecia sólido se dissolve. É nesse ponto que os estoicos introduzem um segredo profundo. A riqueza que não pode ser roubada. Essa riqueza é o autodomínio. Ela não depende da sorte, não é herdada, não é negociada. Ela é cultivada dentro de si e permanece intacta, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Sêneca escrevia que o homem pobre não é aquele que possui pouco, mas aquele que deseja muito. Essa inversão de perspectiva mostra como a verdadeira pobreza não está na falta de bens, mas na mente insaciável que nunca encontra paz. Já o homem que domina a si mesmo é invulnerável. Podem lhe arrancar a posição social, podem lhe tomar o dinheiro, podem até destruí-lo fisicamente, mas jamais arrancarão a liberdade de sua mente. Essa é a fortuna invisível que só cresce com a disciplina. O domínio sobre desejos, a clareza sobre valores, a serenidade diante das perdas. Essa é a riqueza que nenhum ladrão pode carregar. Quando você deposita sua felicidade em coisas externas, vive sob constante ameaça. Cada oscilação do mercado, cada julgamento social, cada perda se transforma em tormenta.
Mas quando você compreende que sua verdadeira posse é sua mente treinada, experimenta uma liberdade radical. O medo de perder se dissolve, porque nada essencial pode ser tirado. A vida ganha um novo peso, mais leve e ao mesmo tempo mais firme, porque você não se apega ao que é instável, mas investe no que é eterno, a força interior. Marco Aurélio lembrava que tudo o que é externo é emprestado pela natureza e que pode ser devolvido a qualquer momento. Refletir sobre isso não gera desespero, mas gratidão. Se tudo o que tenho pode ser levado, então devo cuidar mais ainda daquilo que permanece. A cada dia, o estoico pergunta a si mesmo: o que eu possuo que nenhum destino, nenhum inimigo e nenhum acidente pode roubar? A resposta está sempre na disciplina, na sabedoria e na coragem. Esses bens invisíveis não dependem de sorte, apenas de esforço e vigilância. O segredo da riqueza que não pode ser roubada transforma completamente a relação com o mundo. Em vez de viver em constante perseguição por mais, você passa a viver em constante fortalecimento de si mesmo. Isso não significa abandonar a busca por melhorias externas, mas colocar cada coisa em seu devido lugar. O dinheiro pode servir, mas não pode comandar. O status pode vir, mas não pode definir. O reconhecimento pode aparecer, mas não pode ser o alicerce da sua identidade. Quando você compreende essa hierarquia, tudo muda. A ansiedade por acumular se dissolve e a mente descansa na segurança do que é inabalável. Essa é a maior liberdade que o estoicismo oferece. Ser rico sem depender de circunstâncias. Ter um tesouro que não precisa ser protegido por muros, cofres ou armas. Um tesouro invisível que cresce cada vez que você escolhe a disciplina em vez da indulgência, a coragem em vez do medo, a sabedoria em vez da ignorância. Essa é a fortuna que acompanha o homem até o último dia e que faz com que ele atravesse a vida como senhor de si e não como servo do acaso. Segredo 9. O treino do desconforto voluntário. Grande parte das pessoas foge de qualquer sinal de desconforto. Procuram o caminho mais fácil, a cama mais macia, a comida mais imediata, a rotina sem esforço. Mas os estoicos sabiam que a mente se enfraquece quando não é desafiada e que o corpo se torna frágil quando nunca enfrenta resistência. Por isso, praticavam um exercício que à primeira vista parece estranho: buscar deliberadamente pequenas doses de desconforto, não como forma de tortura, mas como treinamento para a vida real, porque a vida inevitavelmente trará dor, perda e dificuldades, e somente quem já aprendeu a suportar desconfortos menores está preparado para suportar os maiores. Esse é o treino do desconforto voluntário, uma academia invisível, onde cada prática forja resiliência. Sêneca aconselhava a passar dias vivendo com roupas simples, alimentando-se com o mínimo, repetindo a pergunta: é a isso que eu tanto temia? Esse exercício não servia apenas para valorizar o conforto posterior, mas para ensinar a mente que sobreviver ao básico é sempre possível. Ao treinar o corpo e a mente para suportar voluntariamente a escassez, você quebra o poder que o medo da perda exerce sobre si. A ameaça de pobreza, de dificuldades materiais ou de julgamentos sociais perde a força, porque você já experimentou o essencial e descobriu que continua de pé. No mundo moderno, isso significa introduzir pequenas doses de desconforto de maneira consciente. Pode ser acordar mais cedo para treinar, tomar banhos frios, caminhar longas distâncias, reduzir o uso de tecnologia, jejuar por um período, enfrentar o silêncio sem distrações. Cada escolha de desconforto voluntário funciona como um treino secreto que fortalece a mente contra a fragilidade criada pela comodidade excessiva.
A disciplina não nasce quando você é obrigado a suportar, mas quando escolhe suportar antes mesmo da necessidade. O treino do desconforto também ensina a dar o devido valor ao que se tem. Quando você pratica a escassez, aprende a apreciar a abundância. Quando sente fome por algumas horas, agradece mais profundamente o alimento. Quando enfrenta o frio de propósito, valoriza o calor que o envolve depois. Esse contraste fortalece a mente e dá clareza sobre o que realmente importa. A vida deixa de ser tomada como algo garantido e passa a ser vista como um presente. E essa mudança de perspectiva reduz a ansiedade e aumenta a gratidão. O estoico não busca sofrimento pelo sofrimento. Ele busca treinamento. Ele sabe que a mente indisciplinada se quebra facilmente diante de imprevistos, mas a mente acostumada ao desconforto se mantém firme. Ao se colocar voluntariamente em situações de desafio, você retira do destino o poder de surpreendê-lo. Se perder, você já treinou para viver com menos. Se falhar, você já experimentou a sensação e sabe que ela não é fatal. Se sofrer, sua mente já aprendeu que a dor pode ser suportada com dignidade. Esse é o verdadeiro propósito do desconforto voluntário: retirar do medo seu poder de controle. Ao adotar essa prática, você perceberá que cada ato de coragem diante do desconforto constrói uma muralha invisível dentro de si. E quando a vida lançar dores inevitáveis, você não será esmagado, mas sustentado pela força adquirida, porque a mente que aprende a suportar voluntariamente pequenos desconfortos se torna inabalável diante das grandes provações. Essa é a disciplina que separa os que desmoronam ao primeiro sinal de dificuldade daqueles que atravessam a tempestade com firmeza. Segredo 10. A vitória invisível. A maioria das pessoas mede conquistas pelo aplauso externo. Precisam ser vistas, reconhecidas, aplaudidas, como se a vitória só tivesse valor quando confirmada pelos olhos dos outros. O estoico, porém, compreendia um princípio muito mais profundo. As maiores batalhas não acontecem diante de plateias, mas no silêncio interior. A vitória invisível é aquela que ninguém nota, mas que muda completamente o rumo da vida. É resistir ao impulso de responder com raiva. É manter a calma quando o corpo inteiro pede desespero. É não ceder ao vício quando tudo em volta parece convidar ao excesso. São pequenas conquistas silenciosas, mas que acumuladas constroem uma fortaleza inabalável. Marco Aurélio escreveu que o verdadeiro triunfo é dominar a si mesmo. Essa é a essência da vitória invisível. Você pode conquistar impérios, acumular riquezas, receber honrarias, mas se não consegue governar sua mente, continua escravo. Ao contrário, pode viver em condições simples, longe de qualquer reconhecimento, mas se domina seus pensamentos e escolhas, é rei de si mesmo. A glória que o estoico busca não é a dos palcos, mas a da consciência tranquila ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que venceu a si no que mais importava. Esse segredo é muitas vezes ignorado porque não rende aplausos imediatos. Não há holofotes para quem cala em vez de discutir, para quem escolhe a disciplina em vez da indulgência, para quem prefere a paciência em vez da explosão. Mas é exatamente aí que mora o poder. Cada ato invisível é uma prova de força. Cada vitória íntima é um tijolo na construção de uma mente que não se abala. E quando essas pequenas vitórias se somam, criam um poder silencioso que nenhum aplauso poderia dar. A vitória invisível também ensina a viver livre da dependência da aprovação alheia. Enquanto muitos gastam energia tentando agradar, justificar ou provar, o estoico descansa na certeza de que a verdadeira medida está em sua própria razão. Isso não é orgulho, mas clareza. Significa saber que o valor não depende do olhar externo, mas da fidelidade aos próprios princípios.
Essa independência torna a mente mais leve, porque elimina o peso constante da comparação e da expectativa. Pense em quantos momentos você já venceu batalhas que ninguém viu. Resistiu a um hábito destrutivo, controlou um impulso de raiva, enfrentou o medo e mesmo assim seguiu adiante. Essas vitórias não foram celebradas por multidões, mas foram as mais importantes para sua jornada. O segredo é reconhecer o valor delas e continuar acumulando-as em silêncio. Porque no fim, a grandeza não se mede pela quantidade de aplausos, mas pela quantidade de vezes em que você se manteve fiel a si mesmo. A vitória invisível é o ápice do domínio da mente. É o ponto em que não importa mais se alguém nota, porque a própria consciência é suficiente. O estoico vive para esse triunfo silencioso e eterno que nenhum inimigo pode roubar. Porque tudo o que é visível pode desaparecer, mas a paz de uma mente disciplinada é um tesouro que permanece até o último dia. Essa é a conquista final, vencer a si mesmo sem precisar provar nada a ninguém. Conclusão: dominar a mente não é um destino que se alcança de uma vez por todas, mas um caminho que se percorre diariamente, passo após passo, escolha após escolha. Os estoicos compreenderam que não existe glória maior do que governar a si mesmo, e que cada segredo que você aprendeu até aqui não é apenas teoria, mas prática viva, capaz de transformar a forma como você enfrenta o caos do mundo moderno. O intervalo invisível, o exercício da morte silenciosa, o escudo da indiferença, o espelho da noite, o poder de não ter opinião, a disciplina da linguagem interna, o silêncio como força, a riqueza que não pode ser roubada, o treino do desconforto e a vitória invisível não são ideias distantes, são armas que você já pode empunhar agora. Ao refletir sobre esses segredos, perceba que todos convergem para um mesmo ponto: liberdade. Liberdade de não ser escravo das emoções, de não se curvar diante das circunstâncias, de não se perder em distrações que consomem a vida. Liberdade de construir uma mente sólida, capaz de atravessar perdas, críticas e provações sem se deixar abalar. Essa é a verdadeira fortaleza que os estoicos ergueram dentro de si e que agora está diante de você como escolha. Talvez a maior diferença entre quem apenas ouve essas ideias e quem as pratica esteja na ação silenciosa. Não adianta apenas entender os princípios se não são vividos no dia a dia. Cada segredo é como uma chave que só abre a porta quando usada. O domínio da mente começa quando você decide colocar em prática ainda hoje um desses ensinamentos. Seja calando diante de uma provocação, seja revisando seu dia no silêncio da noite, seja aceitando voluntariamente um desconforto para fortalecer sua disciplina. Pequenos atos criam grandes transformações. E lembre-se, ninguém precisa ver sua luta para que ela seja valiosa. A vitória mais poderosa é invisível e ainda assim ecoa dentro de você como certeza de que está no caminho certo. Marco Aurélio escreveu que a alma se fortalece quando permanece fiel a si mesma. Esse é o convite que os estoicos deixam para nós. Não viver como prisioneiros do impulso, mas como senhores de nós mesmos. Se esse caminho ressoou em você, não o abandone aqui. Continue aprofundando esse aprendizado, cultivando esses segredos e transformando-os em prática constante. E se deseja caminhar ainda mais nessa jornada de sabedoria e autodomínio, inscreva-se agora, compartilhe este conteúdo com quem precisa e mergulhe nas reflexões que preparamos em nossas playlists, porque a mente que se disciplina se torna a fortaleza mais inquebrável do mundo.